Quem ora em espírito, que é oração em línguas, ora bem. Né? Quem ora em espírito, ora bem. A mente não entende, está escrito lá em Coríntios. A mente, muitas pessoas lêem aquele texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, e diz assim, Deus não está valorizando a línguas estranhas, porque diz assim, quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Mas as pessoas tiram aquele texto do contexto, do contexto, da estrutura daquele capítulo todo. E acham e dizem coisas diferentes. Mas a Bíblia não está dizendo no sentido que a profecia é maior do que a oração em línguas, no sentido de uma reunião na igreja. Quer dizer, se eu estou na igreja orando em línguas, você não vai me entender. Então, não tem tanto fruto como a profecia, que eu estou pregando sobre revelação, ou falando profeticamente, e você está entendendo e está edificando. Então a profecia, ela é mais proveitosa nesse sentido. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica, se constrói a si mesmo. E eu falava hoje de manhã, vocês estão percebendo que esses dias nós estamos falando muito sobre isso. Quem está percebendo? Porque Deus tem falado comigo. Primeiro eu vou dizer uma coisa, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender sobre a oração em línguas para edificação, meu irmão, a coisa está pegando. Está pegando mesmo. Por quê? Porque quanto mais eu oro em línguas, eu estou vendo que a minha natureza carnal está saindo de mim. Amém? Então é como eu disse, não adianta você... Deus falou para mim assim, olha, Deus disse assim para mim. Deus disse para mim que Deus me mostrou, ele disse, quantas vezes você não ensinou sobre obras da carne, fruto do Espírito? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, você pode abrir aí, fala sobre essas obras da carne. E quantas vezes eu não tenho falado, ó, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui, cadê? Versículo 16. Versículo 19. Gálatas 5, 19 diz assim, já eu vou dizer, como é simples, irmão. Olha, você orar em línguas, a oração pela fé. Gálatas 5,19 diz, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, diga comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, inveja, bebedice, orgia. Amém? Aí, semelhante a estas coisas, e coisas semelhantes a estas, contra as quais previno, como já antes vos preveni, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, meu irmão, o negócio estava feio, não era? Porque está dizendo que quem pratica isso não herda o reino de Deus. Mas observe uma coisa, quem pratica isso não herda o reino de Deus. Quem vive na prática disso, constante, não se arrependeu daquilo que está falando aqui. Mas o Espírito Santo disse para mim, você falou tantas vezes para a igreja, e por que as pessoas não mudam? Você já parou para pensar? Por que não mudam? Deus disse para mim, por que você falou tanto e elas não mudam? Ela continua agindo na carne. Por quê? Você já parou para pensar? Você também já parou para pensar? Por que você não consegue mudar? Pergunta aí para eles, por que você não consegue mudar? Venha dizer para mim que mudou? Pastor, eu mudei em algumas coisas. Amém, você foi vitorioso. Eu também consegui mudar em algumas coisas. Mas pergunta para seu irmão, você está satisfeito? Tem mais coisa para mudar? E como tem? E como tem? E por que você não chega no nível de andar no Espírito? Aí olha para a tua irmã e diga, por que você não chega no nível, baixinho, de andar no Espírito? Por que não chegou? Por que de vez em quando você entra na carne?
Vá, diga para você, por que sim de vez em quando entra na carne? Por que de vez em quando você sai do Espírito? Você diz o que não deveria dizer. Você pensa o que não deveria pensar. Você fala o que não deveria falar. Diga, por quê? Sabe por quê? Diga, sabe por quê? Porque você não vai conseguir se você não orar em línguas. É tremendo ou não é? Deus disse para mim, olha, se você não ensinar as pessoas a orar em línguas, elas não vão conseguir viver no Espírito. Irmão, é a pura verdade o que Deus me diz. Se eu não ensinar as pessoas três coisas Deus me disse, mas uma das que é importante, é igual o pastor Diego disse, o pássaro com a asa só ele não consegue voar, tem que ter as duas, para poder bater, quer dizer, uma representa oração e outra representa meditação na palavra. Olha para teu irmão e diga, você tem meditado na palavra todo dia? Né? Então, a vida no Espírito, que é o que o Senhor disse, que é essa vida dos últimos dias que nós estamos vivendo, que já eu vou falar sobre essa revelação de Deus, essa vida no Espírito, que Deus está falando para nós, essa vida no Espírito, ela não começa com você tendo sucesso, comprando casas, comprando carros, você prosperando, porque você deu grandes ofertas, porque você aprendeu a usar fé, por causa disso e daquilo. Não. A sua vida no Espírito vai começar primeiro com Deus trabalhando dentro de você. Quer ser trabalhado por Deus? Quem quer ser trabalhado por Deus no Espírito? Então aí vai começar o avivamento de Deus, porque é um nível que Deus quer que nós chegamos, o nível do Espírito, o nível andar no Espírito, o nível que a gente anda no Espírito e que a carne não prevalece sobre nós. A nossa alma, os sentimentos, aquilo que é exterior não vai prevalecer sobre nós. Mas o que vai prevalecer é o interior. Diga glória a Deus. Como é que eu vou chegar nesse nível? E o Senhor disse para mim, você ensina, mas as pessoas não vivem. Você ensina, mas não vive. Ensine as pessoas a orar em língua, hora após horas, que elas vão entrar no nível do Espírito. Eu não estou ensinando você a orar em línguas. As línguas estranhas, o Espírito Santo colocou dentro de você já. Muitas pessoas não oram essa língua porque tem medo. Outras porque duvida. Outras porque não crê. Outras porque o diabo dá sugestão e diz, essa oração é coisa do diabo. É assim que acontece. Mas o Senhor disse para mim que a oração em línguas, junto com a meditação na palavra, diga comigo, a oração em línguas, faça com o braço, a oração em línguas, junto com a meditação, pode tapar no teu irmão, junto com a meditação, amém? Agora para frente, e o jejum vai sacrificar meu eu, vai sacrificar a minha carne, e eu vou começar a crescer dentro do Espírito, no nível poderoso de glória e de unção. É onde Deus quer colocar a gente. É no nível do Espírito. No nível do Espírito. Onde você não tem um carro ainda. Onde você ainda não tem bens materiais. Mas quando as pessoas te vêem lá fora, elas conseguem ver alegria no teu rosto, felicidade em você, sorriso, paz, mansidão. É a vida que Deus quer para nós. Amém. Diga glória a Deus. Assim para ser irmão, chegou a hora de construir essa vida no Espírito em nós. É o que Deus está esperando. Amém? O reino de Deus já está dentro de nós. No dia que eu aceitei Jesus Cristo, o reino de Deus entrou em mim. Amém? Quando eu começar a andar nessa linha de Espírito, quando eu começar a andar nessa linha de Espírito, as doenças não terão mais poder sobre nós. Quando eu começar a andar na linha de Espírito,
Quando uma enxaqueca chegar na minha cabeça ou na sua cabeça, você vai dizer: está amarrado em o nome de Jesus. Assim como você pega um dipirona e toma um dipirona para uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e você toma aquele dipirona, você já está crendo que daqui a 5 ou 10 minutos ela não existe. Você vai chegar no nível do Espírito que você não vai precisar tomar o dipirona, que você vai dizer: está amarrado, Satanás, saia em nome de Jesus. E você não vai esperar nem 5 minutos e ela não vai estar mais aí. Você está entendendo? Então Deus disse para mim: meu filho, o que vai, vou botar o fundo musical, o que vai arrancar a natureza carnal da gente é a oração em línguas. Chega um ponto na nossa vida, aquele de 3 horas, chega um ponto na nossa vida que quando a gente começa a orar em línguas, uma oração, não é aquela oração rápida, mas é aquela oração que eu citei hoje na escola bíblica. Foi até David que lembrou desse texto, Tessalonicenses, capítulo... Cadê David? 5, o Breto tem que ficar aqui nas cadeiras pretas, viu, agora? 5:17, bora, vem para frente tudo. 5:17. Pode vir, Fabrício, você está... 5:17, é 5:17 é David. Um pequeno versículo que diz assim: orai sem cessar. Como é que você ora sem cessar se você não orar em línguas? Quantas vezes eu não fiquei frustrado porque eu via pessoas dizer assim: tem que orar, ora muito. Mas quando eu ia orar, eu não aguentava orar 20 minutos. Porque quando eu começava a orar, faltava palavras, eu não sabia mais o que dizer. Amém? Diga para seu irmão: irmão, presta atenção. Eu começava a orar, vamos supor aqui: meu Deus, obrigado por este dia abençoado, abençoa fulano, abençoa a igreja, abençoa isso. Quando der fé, meu Deus, vou orar o que mais? Mas a oração em línguas, ela não tem limites. Ela não tem limites. Você pode orar a hora que quiser, hora após hora. Você pode estar falando em línguas, lavando a sua louça, fazendo o seu exercício, trabalhando. A Bíblia diz que você está se construindo por dentro. A carnalidade vai sair da sua vida. A sua carnalidade tem que deixar você. Eu vou fazer igual fiz hoje de manhã. Pega na mão do teu irmão, dá um beliscãozinho nele. Um beliscãozinho aí, diga: tem que sair de dentro dessa carne. A carnalidade tem que sair de dentro de nós. Tem que sair. Agora diga para seu irmão: a oração em línguas vai tratar você, vai arrancar carrapicho, vai tirar o que não presta. Vai chegar um momento que você vai estar entendendo o que é uma vida no Espírito. Vai chegar um momento que os pensamentos que vieram de Satanás na sua mente, você vai reconhecê-los e vai dizer: eu sei que é você, Satanás. Eu sei que você quer colocar eu contra pessoas. Eu sei que você quer que eu perca a fé. Vai embora em nome de Jesus. Diga: a oração em línguas é uma chave poderosa para me construir, para me edificar, para me fortalecer. Aleluia. A gente tem às vezes aquela hora que a gente quer ficar carrancudo, que a gente quer ficar chateado. Outros porque foi comer e a comida não era aquilo que era para ser. Ah, mas eu queria que fosse desse jeito. Mas não entende que Deus está tratando a gente. A comida não é para a gente comer o que tem, é para a gente louvar a Deus. Sabe o que é isso? É sua carne, é nossa carne que está reinando. Só tem uma forma, meu irmão: comece a entrar em propósito de jejum, oração em língua e meditação na palavra.
Levanta a mão e diga comigo: oração em línguas, meditação na palavra e propósito de jejum. Por que eu digo propósito de jejum? Porque propósito, você se determina. Você diz: eu vou ficar essa semana sem comer chocolate. Eu vou ficar essa semana sem assistir televisão. Eu vou ficar essa semana sem entrar na internet. Eu vou ficar essa semana sem tomar café da manhã. E você tira aquele propósito essa semana. Na outra semana você já cria outro propósito. E diz: essa semana eu vou fazer isso. Na outra semana você diz: eu já vou fazer isso. E vai judiando a sua carne. Porque, diga assim, o interior vai crescer. E o exterior, diga, aquilo que é exterior vai manifestar na minha vida. O que é exterior, diga, as bênçãos, vai manifestar na minha vida. Levante a mão e diga: Senhor, Espírito Santo, me trata, me trata, me trata. Glória a Deus. Eu quero, irmão, eu quero que Deus vá me tratando, que Deus vá me aconselhando, que Deus vá me ensinando onde é que é meus... Olha, irmão, tem que ser assim. Eu vou muito na casa da irmã Lourdinha, quase todo dia tomar café mais ela lá, né, irmã Lourdinha? Mas eu já separei Raquel. Eu disse: Raquel, quando eu estiver lá, presta atenção, quando eu estiver lá, se eu fizer um comentário indevido, você pode me chamar a minha atenção. Eu botei ela no meu pé. Aí quando eu ia no carro dizendo a Eroni que eu tinha botado Raquel no meu pé, Isaac disse: eu vou ficar no seu pé também. Disse: glória a Deus. Se eu botar a Daniela também, que ela está direto comigo, né? Bota alguém no teu pé, para quando você falar algo que não deveria falar, ou quando você comentar algo de alguém que você não deveria comentar, essa pessoa que você confia nela, que você sabe que ela anda em espírito, bota ela lá para dizer assim: epa, cuidado, agora não fique com raiva não. Diga: obrigado, meu pai ou minha mãe espiritual, na fé. Amém? Diga: Pai, obrigado pelo dom maravilhoso de orar em línguas. O Senhor disse para mim no meu quarto, diga de novo aí, pega na mão. Eu gosto muito disso, viu? Se você achar ruim, você vai ter que se acostumar. Não, pegue na mão do seu irmão e diga: a paz do Senhor já entrou no seu quarto hoje? Quando você vê seu irmão lá fora, agora o lema é esse, viu? A paz do Senhor já entrou no seu quarto hoje. Quem está lembrado? Vá de novo, vamos ensaiar. A paz do Senhor já entrou no seu quarto hoje? Deixe seu irmão constrangido. Porque todo dia que você vê ele que der a paz do Senhor e diz: já entrou no seu quarto, ele vai lembrar que não entrou. Aí quando passar uma semana que toda vez você der a paz e disser: já entrou no seu quarto hoje, já orou em línguas, aí ele vai ficar constrangido. Aí ele vai no outro dia começar a entrar dentro do seu quarto. Porque Deus disse assim: vai para o teu quarto, ora ao teu Deus em secreto, e Ele te recompensará. Olha para teu irmão e diga: o segredo está lá no teu quarto, sozinho com Deus, a sós com Deus. Aleluia. Diga para seu irmão: para de se preocupar, vai para o teu quarto, coloca essa situação na mão de Deus, comece a louvar Ele e crer nele. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor falou para mim assim, ó. Deus disse assim para mim: eu buscando a Deus, orando, eu oro muito em línguas. Amém? Domingo mesmo eu orei o dia todinho. Só parava assim quando eu conversava com alguém, alguma coisa assim que tinha que parar. Às vezes você esquece um pouco, mas eu estava atinado. Lembra do texto de Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Orai, diga comigo: orai sem cessar. Você tem que estar ali. Não importa, meu irmão. Você pode. Não tem nível de altura na oração em línguas. Se você quiser orar em línguas estranhas, igual eu aconselhei o irmão Eduardo, ele vai muito para o sítio, né? O irmão Eduardo ali, ó, ele vai muito para o sítio, né, irmão Eduardo? Ele bota um chapéuzão, né? Grandão assim, por causa do sol. Eu aconselhei ele.
Se você vai lá, pega a sua enxada e começa a orar em língua, seu corpo está trabalhando, mas seu espírito está sendo edificado. Aí você chega lá e começa lá limpando o mato, o irmão Eduardo se empolga assim lá, limpando o mato e falando em língua, e ixi, meu Deus, quase que pega a enxada no pé. E eu disse, rapaz, e se seu filho chegar e está lá, pai, está endoidecendo, meu filho. Mas não tem altura a oração em línguas. Você crê porque Deus concedeu esse dom no teu interior, lá dentro. Você ora alto, você ora baixo. Muitas vezes Daniela olha para mim, eu estou só mexendo na boca. Quem já viu aqui assim na igreja? Eu não estou endoidecendo não, é oração em línguas. E eu estou ali me edificando, me construindo. Irmão, eu sei o que está fazendo na minha vida, está mexendo comigo. Irmão, pense num cabo ignorante, era eu. Teve uma vez, quando eu era do mundo, que eu briguei com uma pessoa. Eu não estou lembrado de quem foi que eu briguei, mas eu cheguei em casa com tanta raiva que eu fui lá para o bequinho de casa. Aí deu um murro grande na parede. Quem foi que ganhou? E perdeu. Quem perdeu foi eu. Deu um murro que meu irmão ficou. A ignorância que eu tinha era, chegava em casa, eu não sei como mãe me aguentou, porque toda vez que eu chegava em casa eu reclamava com a comida. Eu dizia, só tem isso? Meu miséria e queima. Estava lá comendo de graça ainda e reclamando. E a mãe cozinhando com o maior gosto do mundo. A mãe da gente cozinha com o maior gosto do mundo. Por isso que quando Isaac vem reclamar, eu já chamo a atenção dele. Já chamo a atenção dele logo. Porque eu me lembro como eu era. Eu me lembro. E mesmo eu convertido, irmão, eu dei muito trabalho ainda. Eu sei que eu falhei em muitas áreas com minha esposa, com meus filhos. Mas eu estou percebendo que quanto mais eu estou orando em línguas, Deus está colocando um espírito de mansidão em mim. De se render a Ele. Eu estou sentindo que quanto mais eu oro em línguas, eu sinto um quebrantamento de Deus na minha vida. Quanto mais eu oro em línguas, ei, você que está doida para comprar um armário, uma lavadora, não sei o que é, chega a estar ansiosa. Eu era desse jeito, quando eu pensava em comprar algo, eu ficava sem dormir, ansioso, querendo de todo jeito aquilo. Eu tenho percebido que a oração em língua tem me triturado por dentro. Eu tenho percebido que quanto mais eu tenho orado em línguas, a minha carne tem ficado no cantinho, o meu espírito tem ficado ativo. Eu tenho ficado ativo no espírito. Aquilo que é exterior não está mais conseguindo me afrontar. Muitas pessoas vivem na tristeza porque não conseguiram certo tipos de coisas materiais. Eu tenho um conselho para você. Entra no teu quarto, começa a orar em línguas, dia após dia, hora após hora. Começa a marcar no teu relógio. Começa de manhãzinha, bota ali, acorda ali, 7 horas da manhã, vou orar até 7, 8, 9 horas, eu vou ficar orando. Mas eu tenho que trabalhar, fico trabalhando e orando baixinho lá. Mas fique se construindo, se edificando, se fortalecendo. Porque a natureza carnal vai sair de dentro de você. É por isso que o diabo quis matar a oração em línguas. O diabo quis dizer, o diabo não deixou as pessoas entender a importância de orar em línguas. Eu não entendia. Eu achava que orar em línguas era só orar quando eu estivesse sentindo o cabelo se arrupiando, alguma coisa desse tipo. Quando o fogo estivesse comendo na igreja. Eu comecei a entender que quando eu oro em línguas, a oração é aqui dentro. Eu libero com a minha boca. A Bíblia diz que o entendimento fica sem fruto, mas eu oro em línguas, mas é uma oração sobrenatural. A Bíblia diz que eu estou conversando mistérios com Deus. Eu já recebi livramentos de morte orando em línguas sem saber. No outro dia Deus me mostrou o que o diabo estava preparando para mim.
E cada vez mais que eu tenho mergulhado na vida do Espírito e tenho orado em línguas, cada vez mais eu sabe o que é que está acontecendo? O meu eu está ficando lá para baixo. Vai, olha para seu irmão e diga: Deus quer colocar o seu eu lá para baixo. O seu eu, seu egoísmo. Diga para seu irmão: sua ganância, sua ignorância, sua língua, sua carne, seu orgulho. Tiago diz: tudo está colocando para baixo. Está nascendo um novo homem, uma nova mulher. Pode aplaudir a Jesus. Novo homem. Está morrendo o velho eu seu. Eu parava e pensava e dizia assim: meu Deus, quanto cambalache tem nas igrejas hoje. E o Senhor dizia para mim: porque os líderes não são preparados. Eles não são preparados. E eu comecei a me lembrar da época que eu participava de outras igrejas, que tinha oportunidade, aquele negócio todo. Claro que quem tem ministério, ele vai crescer no ministério, mas é o Espírito Santo, você orando em língua, meditando na palavra, o Espírito Santo é que vai te levantar. Mas aí eu me lembrando que a carne reinava sobre as congregações. Pessoas ficavam encabuladas com qualquer coisa. Outros que participavam de um coral, que eram com alguma coisinha, já ficavam irritados. E aquele negócio, outros não tinham oportunidade, já encabulavam. O coitado do pastor só sofrendo. Só sofrendo. E Deus disse para mim: o que vai matar essa carnalidade é a vida no Espírito. Oração em línguas. Olha para teu irmão nos olhos dele, profetiza: a oração em línguas vai acabar com você. Vai nascer um novo homem, uma nova mulher, cheia do Espírito de Deus. Cheia do Espírito de Deus. Eu entendi aquela palavra que o Senhor disse assim: aquele que fizer um dos meus pequeninos se escandalizar, amarra-se uma corda numa pedra de moinho e se atira no mar. Eu entendi que aquela passagem, Deus não está dizendo que é para se matar, porque Ele está falando do homem carnal, o homem de contendas, o homem. Ele diz: vai, pega uma pedra, se atira no mar e acaba logo com tudo. Eu pensava que era assim, mas eu entendi, não é isso. Deus não quer que ninguém se mate. Deus disse: pega uma pedra, amarra uma corda e joga no mar. Sabe o que é isso? Você vai lá, a pedra vai te puxar lá para o fundo. Diga: lá para o fundo. Sabe o que é esse fundo? Não. Deus vai te levar lá para o fundo. Lá para o fundo do oceano. Diga: fundo do oceano. Mas Ele não vai levar o seu espírito. Ele vai levar seu eu, sua carne, sua alma, vai lá para o fundo, vai mergulhar, e Ele vai te manter lá no fundo, e vai te segurar preso nessa corda de moinho, porque a oração em línguas faz isso, te prende no Espírito, num lugar em águas profundas. Você vai chegar em lugar de águas profundas, vai ser segurado em lugar de águas profundas, onde a sua carne, seu eu, sua alma não vai reinar mais sobre a sua vida, mas sua nova natureza recriada em Cristo, orando em língua, dia após dia, noite após noite, hora após hora. Pode terminar meia-noite? O Espírito Santo está trazendo palavra. Brincadeira, irmão. Mas presta atenção. Quem está preparado para mergulhar? O Senhor, eu orando em línguas, o Senhor me disse assim. E eu comecei a buscar estudar sobre as Assembleias de Deus. E olhando o histórico da Assembleia de Deus,
E eu pensando, meu Deus, a Assembleia de Deus tem, eu creio que já tem mais de 100 mil ministérios, porque até uma época desse tinha 100 mil igrejas, acho que tem mais de 100 mil, parece no Brasil. E eu olhando lá a natureza, como nasceu, os homens que Deus trouxe para o Brasil, para o avivamento das Assembleias de Deus, onde nasceu um avivamento poderoso das Assembleias de Deus. E ali eu olhando, eu disse, meu Deus, eu podia me aliançar com as Assembleias de Deus, um ministério tão grande. Eu pensando, né? Na hora o Espírito Santo falou comigo assim: as Assembleias de Deus foi um grande avivamento da época que Deus levantou. Foi Deus que levantou as Assembleias. Um grande avivamento da época. E Deus disse assim: vai permanecer esse avivamento, vai permanecer. Mas Deus disse assim: foi na época, muitas almas se salvaram, muitas almas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas Deus disse assim: o avivamento das Assembleias foi para aquela época. Quem está entendendo? Eu não estou falando mal das Assembleias. Eu louvo a Deus pelas Assembleias, que é um grande ministério. E eu aprendi muito lá. Eu estou falando da unção que veio na época para as Assembleias, de um avivamento para salvar multidões de almas. E hoje ainda salva muitas almas. E muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Mas eu estou falando que Deus me disse que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, não é mais esse avivamento, é outro avivamento que está entrando em ação. E o Senhor me disse: esse avivamento desses últimos dias se chama o avivamento do Espírito Santo. Está fraco, cadê o glória? É o avivamento dele, do Espírito Santo. E o Senhor começou a falar comigo. Ele disse: é um avivamento onde o mundo, as nações vão orar em línguas. É um avivamento que vai fazer igual às Assembleias de Deus, mas vai ser mais poderoso. Vai varrer as nações. As nações vão ser... Por quê? Porque essa unção vai vir. Sabe por quê? Não interprete que eu falei mal. Nenhum momento estou falando mal. Vocês estão entendendo, né? Assembleia de Deus, um grande ministério. Eu estou falando de épocas e estações. Existem épocas e estações do Espírito Santo. Aquela foi a época daquela estação de colheitas. E a Assembleia de Deus foi o que Deus escolheu. E nessa época dos últimos dias, é uma nova estação que Deus diz que vai varrer as nações. É uma época da volta do Messias, de Jesus. E Deus tem pressa nessa época. E Ele diz que a unção será gloriosa. O mundo vai falar em línguas. A unção, as pessoas estarão ungidas. Os hospitais estarão secos. Crê nisso aqui. Você vai entrar no hospital e vai dizer: cadê as pessoas? Levante a mão e diga: Deus está preparando um povo que viva no Espírito para os últimos dias, as últimas estações, a volta do Messias, a oração em línguas, o jejum, a meditação na palavra. Deus vai buscar o seu povo. Levante a mão e ore em línguas. Tem muitas pessoas que não oram em línguas porque se acham indignas. Mas eu tenho uma novidade boa para você. Deus não veio buscar perfeitos. Deus veio buscar os doentes.
Tem muitas pessoas que não oram em línguas porque acham que não merece. Mas Deus não deu esse dom porque você merece. Deus deu esse dom porque Jesus pagou na cruz. E esse dom, ele não cai em quem é perfeito. Ele cai naquele que é desmantelado, mas está sedento por mudança. Ele diz: Pai, eu quero o teu Espírito. Pai, eu quero a tua unção. Pai, eu quero matar a minha alma. Eu quero matar a minha carne. Eu quero mudar. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais o que eu era antes. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais aquela pessoa que eu vivi no passado. Só tem uma forma, meu irmão: oração em línguas. Deus vai quebrantar você. Se você disser hoje simplesmente assim, levantar as suas mãos, e você disser assim, simplesmente assim: Pai, eu já recebi Jesus como meu Senhor. Eu quero falar em línguas. Me batiza, só isso. E crer lá no teu Espírito. Eu pensava que para receber o batismo do Espírito Santo eu tinha que rodapiar, ou então eu tinha que fazer Deus me batizou com um vento impetuoso, bem assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Fez assim, eu senti no meu ouvido. Assim. Cada um é diferente. Eu estava na igreja, tinha sido batizado nas águas. Tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez eu fui mais um irmão, não me lembro quem foi esse irmão. Nós doidos para receber o batismo do Espírito Santo, fomos lá para... Lá, na época, Braulio trabalhava lá aquele negócio da Compesa. E a gente entrou no quarto, ele ficou um tempão orando lá. Depois ele mandou nós se ajoelhar, botou as mãos e ele arrochou lá e nós... Parecia dois mortos. Não fazia nada. Não entendia. É. Quando eu fui batizado nas águas, eu me lembro que eu estava lá, na época eu estava começando, eu estava numa igreja, adorando o Senhor, e eu sentia aquele vento. Ali eu tive uma percepção que eu tinha recebido o batismo. Mas quem disse que eu falei em línguas? Falei não. Mas eu tinha uma linguagem sobrenatural dentro de mim, mas eu ficava pensando que não era coisa minha. Não era minha, porque isso quem dá é Deus. Outros dizem assim, é porque é parecido com o pastor. E eu quero saber se é parecido comigo. Ora, vai orando aí. É bom que seja parecido, porque está na mesma fé, na mesma unção. E estava dentro de mim, mas eu nunca colocava ela para fora com medo. E eu me lembro que o pastor Diego, na época, teve outro pastor que disse assim: oxe, vocês... Nós estávamos com dúvida se a gente era batizado ou não. Ele disse para Diego: vocês são batizados. Quando Diego me disse isso, meu coração encheu de fé. Não contei outra, comecei a falar em línguas. Só que eu só... Pode aplaudir Jesus. Só que eu só falava em alguns momentos. Eu não sabia que eu tinha que falar constantemente, como diz lá em Tessalonicenses. É 1:17? É David, cadê David? 5:17. Orai sem cessar. Eu não sabia, não é? Depois foi que eu vim entender que era orar sem cessar, era para eu orar em espírito, orar em línguas, também orar nas línguas normais. E daí quando eu entendi, eu comecei a aumentar a oração em línguas. Consequentemente foi aumentando a unção na minha vida. Consequentemente foi aumentando a autoridade. A fé foi chegando através da leitura da palavra.
a minha carne foi morrendo. E esses últimos dias eu tenho arrochado na oração em línguas. E eu tenho visto que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Porque mesmo nascido de novo, sua carne pode estar controlando você. Fique de pé. Vindo aquele de 20 minutos. Levante suas mãos. Se você crê nisso. Levante suas mãos. Oi? Quer dizer, né? Levante suas mãos. Feche seus olhos. Baixe só um pouquinho por enquanto. E quem já ora em línguas pode orando aí. Os que não oram, creia nesse momento que você pode orar em línguas. Fique com as mãos levantadas para o céu. Não deixe essa luz nunca mais apagar de você. Deus está mandando dizer para Carol. Escuta, Carol. Não deixe mais essa luz apagar de você. Não deixe mais essa luz apagar de você. Mergulhe nesse oceano. Você pode agora dizer aí com poucas palavras. Você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você pode dizer: Pai, eu creio na promessa do Espírito Santo. Você quer receber? Diga: eu creio, Pai. E com os olhos fechados, pensa só em Deus. E diga: eu recebo esse batismo do Espírito Santo. Você vai sentir uma alegria no seu coração, uma paz. É o primeiro sinal que Deus está confirmando essas palavras e está te batizando. E você vai brotar as línguas. Pode orar da sua forma, baixo, não tem problema. Mas diga: Pai,